Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por autores brasileiros contemporâneos. Conheça a nossa literatura. Antes de começar o comentário sobre o livro de hoje, eu quero falar de uma parceria do canal Acontece nos Livros com o site O Bully, do escritor Roger Silva. Nós vamos gravar algumas entrevistas e disponibilizar nos dois meios. O site O Bully tem muita experiência nisso, então eu estou tranquilo quanto à qualidade. Aliás, tem uma entrevista lá com a Ana Paula Maia, que é a escritora do comentário de hoje. Eu vou disponibilizar o link aí na descrição para que você possa ir lá e conhecer. É um pouco antiga, é de 2010, mas vale a pena ler. Ela é bem descontraída, dá várias dicas ao leitor sobre processo criativo, mercado de livros, entre outros assuntos. O site O Bully tem várias seções. Uma delas é dedicada a divulgar obras de autores brasileiros contemporâneos. Então, vale a pena você enviar o seu livro lá para eles, para que eles possam conhecer e eventualmente resenhar. De cada 500, uma alma. Este é o título do livro de Ana Paula Maia, editado pela Companhia das Letras em 2021. Ana Paula Maia é uma escritora carioca. Atualmente ela reside em Curitiba, no Paraná. É autora de Carvão Animal, de Gados e Homens, Assim na Terra como Embaixo da Terra, Enterre Seus Mortos, livro que eu comentei aqui no canal, entre outros. Ela foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura em 2018 e também em 2019. Como roteirista da Rede Globo, ela foi responsável pela série Desalma. De cada 500, uma alma é o segundo livro da trilogia iniciada com Enterre Seus Mortos e que continua com a saga de Edgar Wilson. Agora, há uma devastação generalizada na sociedade retratada no romance. Lembrando que nós não temos muitas informações sobre a época ou o espaço em que a história se passa. É tudo meio distópico. Mas há uma devastação e uma crença de que o fim do mundo está começando. Há uma epidemia auxiliando todo este processo. Edgar Wilson recolhe cadáveres humanos agora, com a ajuda de Bronco Gil e do ex-padre Tomás. O romance segue a mesma receita de Enterre Seus Mortos, uma narrativa crua, cheia de descrições e de diálogos curtos e diretos. A história é construída assim, como se nós estivéssemos assistindo a uma série da Netflix, ou como se alguns episódios de uma série tivessem sido transcritos para uma obra literária. Isso, de todo modo, não é ruim, porque Ana Paula Maia faz essa transposição com eficiência. O estilo dela é este, e é bom que cada escritor tenha o seu estilo. Aos poucos, nós vamos notando que há uma intenção política por trás de toda essa violência retratada no romance. Há mortes causadas por uma epidemia, num ótimo paralelo
com o nosso tempo, mas há também mortes provocadas, mortes patrocinadas, incentivadas. Essa parte é a parte bacana do romance, essa analogia com o que ocorre com o nosso país, por exemplo, em que grupos religiosos chegam ao poder e influenciam por meio da política a cultura de uma sociedade. Ana Paula Maia tenta manter o tom de suspense o tempo todo na obra, e isso às vezes soa um pouco cansativo. As informações são retidas o máximo de tempo possível para que o leitor se mantenha curioso com a história. Às vezes funciona bem e outras vezes nem tanto. Não há nenhum lirismo no texto e isso em si não é um problema. O problema é que, às vezes, o livro parece ter sido escrito sem muito cuidado, de uma forma rápida. Uma obra pode ser construída sem lirismo e ser maravilhosa, mas não pode conter muitos clichês e outros impasses narrativos. Há alguns contratempos que nem o preparador de texto conseguiu resolver, como, por exemplo, as repetições excessivas de determinadas palavras, de forma, claro, não intencional. A trama, muitas vezes, também é previsível. Como se trata de um mundo distópico, é preciso apresentar este mundo ao leitor, ou ao menos algumas características deste mundo. Ana Paula Maia usa do clássico recurso de ir colocando informações nos diálogos de forma sutil, ou aproveitando a descrição de alguma cena, de alguma passagem, para inserir outras informações. Às vezes isso acaba soando um tanto didático. O romance é bom. Se eu não achasse bom, eu não estaria aqui comentando sobre ele. Mas há uma evidente queda de qualidade se comparado ao Enterre Seus Mortos. Eu não gosto nada de rotular obras, mas para que você tenha uma ideia do que eu estou dizendo, nós estamos diante de um romance quase infanto-juvenil, que certamente vai agradar leitores iniciantes. Narrado em terceira pessoa, o livro traz problemas em algumas passagens, em algumas ações, que, se não são impossíveis de ocorrer, ainda que nesse mundo distópico, pelo menos são inverossímeis. Mas, no geral, a obra, o romance, acaba convencendo. Eu vou ler agora o início deste romance, que apresenta ao leitor o personagem Bronco Gil e, ao mesmo tempo, já coloca as questões centrais da obra, como, por exemplo, a religião ditando algo para a sociedade, no caso, um suposto fim de mundo, as questões econômicas, as questões políticas e também a luta pela sobrevivência. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros, divulgue esse nosso trabalho em prol da literatura brasileira. Valorize as editoras e as publicações independentes. 1. O fim do mundo está do outro lado da porta, mas isso ele ainda não sabe. Com as costas, Bronco Gil empurra as portas venezianas enquanto segura uma pilha de pratos e coloca sobre o balcão do restaurante.
Seca as mãos no avental e sai para fumar um cigarro de palha antes que o expediente do almoço comece. Faz um dia parcialmente nublado, porque ao longe é possível ver os raios de sol. O que bloqueia o céu sobre sua cabeça ainda não afeta o horizonte a quilômetros de distância, porém é visível a tempestade que se aproxima. Um homem caminha até ele. Me mandaram falar com você. Sobre o quê? Uma encomenda. Para quem? Para um sujeito disposto a pagar bem. Ele já sabe como eu trabalho? Sabe sim. Andaram roubando dele. Os primeiros clientes começam a chegar e a poeira debaixo dos pneus dos carros forma uma nuvem irrespirável. Bronco Gil pretende deixar esse emprego até o fim do dia. Faz alguns cálculos de cabeça e assegura-se de que economizou o suficiente para os próximos 3 meses. A dona do restaurante, uma mulher corpulenta que gosta de usar salto alto e calças de lycra, olha para ele pela janela do restaurante. Ansioso, o homem espera por uma resposta. Eu aceito. Me encontra mais tarde nesse endereço, te passo as coordenadas. Bronco Gil guarda no bolso da calça o pedaço de papel com o endereço. Sabe que é hora de entrar no restaurante e encerrar o expediente. Assim o faz. 4 horas depois, coloca o avental sobre o balcão, ajusta a camisa para dentro das calças e pede demissão. Certeza mesmo? Já fiquei tempo demais. Não pode esperar até amanhã? Preciso arranjar um substituto. Não tenho até amanhã. Ela arqueia as sobrancelhas, mas sem duvidar. Entra na cozinha e vai até seu pequeno escritório. Retorna com um envelope amarelo e o põe sobre o balcão. Acho que está tudo aí. Ele confere o dinheiro no envelope e percebe que há um pouco mais do que deveria. Antes que possa dizer qualquer coisa, ela bate com as unhas grandes e decoradas sobre o balcão e diz: Você fez por merecer. Dá uma piscadela para ele, que apenas acena cordialmente com a cabeça. Coloca seu chapéu estilo Panamá e sai. Dá a partida na sua caminhonete e arranca dali o mais depressa possível. Verifica o mapa rodoviário no porta-luvas e segue para o oeste. Não pretende mudar a rota. Seguirá para o oeste sempre que for preciso, baseado numa intuição. Mover-se nessa direção lhe dá um senso de continuidade.